Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos e espero que todos estejam muito bem. Para mim é uma honra muito grande estar gravando esse vídeo aqui hoje. Me sinto muito honrada mesmo. Para você que curte aí o Zé, a falange do Zé Pilintra, se você carrega Zé, você vai gostar da história que eu vou trazer aqui hoje, porque é a história de um Zé Pilintra que eu acessei através do acesso aos registros acásticos. Dessa vez eu não fiz o autoacesso, dessa vez eu deitei o consulente na maca e quando eu comecei com a técnica de relaxamento, né, e as técnicas necessárias para fazer a pessoa acessar a sua própria vida passada, ele conseguiu acessar, mas não a sua própria vida passada, mas sim a vida passada do Zé Pilintra, que o acompanha hoje como uma entidade. E foi muito bacana, muito incrível, porque eu estava numa semana, né, onde eu estava conectada com essa egrégora de Zé Pilintra. Ainda porque eu tinha feito um jogo para uma outra consulente e apareceu um Zé também na vida dela, Zé de ancestralidade. E esse Zé gostaria de uma homenagem, um assentamento, um fundamento para que ele pudesse ajudá-la melhor em seu bar. E eu estava conectada com essa egrégora nessa semana. E com muita honra eu recebi esse acesso, essa história desse Zé Pilintra, que não é o mesmo da outra consulente, mas é a egrégora, né, gente? Então eu vou começar a contar, tá? A história do Zé Pilintra que eu acessei. Lembrando que as falanges são vários espíritos trabalhando. Então você pode ter ouvido outra história de Zé Pilintra, né? De outro Zé Pilintra, né? Cada um viveu a sua história. Cada um tem a sua história para contar. É lógico que os malandros em si, eles têm algo em comum. Sempre tem algo em comum, né? Assim como as Padilhas, né, têm algo em comum, as Mulambos têm algo em comum, sempre as histórias têm algo em comum. Então, começando a contar a história desse Zé Pilintra que eu acessei e que eu tive a honra, né, de receber a história, o acesso das vidas passadas, tá? Não vou citar aqui o nome do consulente, mas o nome do Zé foi revelado e eu vou falar porque assim foi permitido. Um rapaz chamado Miguel, bastante jovem e sonhador. Seu nome era Miguel e ele morava no Maranhão. Seu pai era lavrador. Ele tinha 2 irmãos que também trabalhavam na lavoura. Mas o Miguel não curtia esse trabalho. O que ele gostava mesmo de fazer era dançar. E ele ia para as baladas lá no Maranhão e aprendeu a dançar maravilhosamente. Ele amava. Ele amava a vida na noite, ele amava dançar. Mas a vida no Maranhão era meio difícil. O seu pai era um pouco rígido e ele queria conhecer o Rio de Janeiro e tentar a vida no Rio de Janeiro. Assim, ele fez. Com muita pouca grana que ele conseguiu e apenas algumas frutas na mochila e uma marmita que ele colocou na mochila também para se alimentar durante a viagem, ele conseguiu uma passagem para o Rio de Janeiro. Uma viagem que durou cerca de 4 dias. E nem todas as paradas ele parava para se alimentar. Ele veio se alimentando com as frutas que havia colocado na mochila e a comida, o pouco de comida que ele tinha. E por fim, ele chegou no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa. Ele aluga um quarto numa espécie de cortiço,
como conhecemos hoje, pensão, né? Ou mini pousada. Mas naquela época era cortiço. E ele conseguiu alugar um quarto com um pouco de dinheiro, mas ele não tinha mais dinheiro para se manter. Ele começou a procurar emprego no Rio de Janeiro, mas ele não sabia fazer quase nada e emprego estava difícil também. Mas ele resolveu colocar o seu lindo terno, um terno branco, e ele resolveu conhecer a noite no Rio de Janeiro. E assim ele foi para uma boate dançar. E ele dançou como ninguém havia dançado lá antes. E sua dança chamou bastante a atenção. E assim, na outra noite, ele voltou para dançar novamente. E mais uma vez, ele chamou bastante atenção e o dono da boate o convidou para voltar mais vezes, porque ele dançava com as mulheres davam gorjeta e era lucrativo para a boate. E a boate lhe deu cortesia para dançar lá e bebidas também de cortesia. E ele começou a frequentar aquela boate e as mulheres pagavam para dançar com ele. As mulheres o cortejavam e ele saía de lá com uma grana legal, com o bolso cheio, vamos dizer assim, de dinheiro. E com esse dinheiro ele começou a comprar mais ternos, mais sapatos bicolores que ele gostava. Ele comprou novos chapéus e ele gostava de usar chapéu de palha, também chapéu preto, chapéu de vários modelos. Ele gostava de estar muito bem arrumado e alinhado. E assim, ele continuou a fazer o que mais amava, que era dançar. E uma certa noite, uma mulher ofereceu a ele uma boa grana, mas uma boa grana mesmo, para ele dançar somente com ela e ser somente dela e de mais ninguém. Mas ele não aceitou. Ele gostava de dançar com as outras mulheres. E mesmo assim, aquela mulher deixou para ele um dinheiro bastante significativo de gorjeta. E ele não tinha nem onde mais colocar dinheiro, porque nos bolsos já não cabia mais. E ele era bastante observado e muito comentado. A boate começou a lotar cada vez mais. Ela abria apenas final de semana e passou a abrir também dia de semana, por sua causa. Um certo dia, um dono de academia o convidou para dar aula na academia dele. E ele, malandramente, disse: "Eu vou pensar." Ele disse: "Eu já recebi muitos convites como esse e nenhum deles eu aceitei. Vou pensar no seu caso." A realidade é que ele não tinha recebido convite nenhum, mas ele queria valorizar o seu trabalho. E o dono da academia, meio que frustrado, não teve outra alternativa a não ser esperar. Ele pediu o prazo de uma semana. Passada uma semana, o dono daquela academia voltou e triplicou a oferta. E, obviamente, o malandro aceitou. Assim ele começou a trabalhar na academia e a academia lotou de alunos novos para aprender a dançar. E já nem cabia mais gente na academia, já nem tinha mais vaga de tão cheio que ficou a academia, de tão cheia que ficou. E assim, o malandro foi levando sua vida, trabalhando na academia como professor de dança
E à noite ele ia para a boate. Ele começou a ficar cansado. Teve um dia que ele estava bastante estafado e ele bebeu além da conta. Sentou cansado e bem bêbado ele resolveu ir embora. E a sua casa, onde ele morava, ele ainda morava no cortiço, porque ele gostava de morar aí, era perto de tudo, mas os seus aluguéis já estavam pagos até adiantado. E ele indo para casa, caminhando, bêbado, se escorando pelos muros. Nesse dia ele tinha bebido demais. Ele sentiu uma espécie de pedrada nas costas, um impacto, e ele pulou para frente, mas continuou caminhando. E logo na esquina, ele encontrou um homem de cartola e fraque, um cajado na mão. Não era comum aquela vestimenta. Aquela vestimenta, ela era uma vestimenta antiga, mais ou menos dos anos 20 ou 30. Não era daquela época. Ele estranhou aquele homem de cartola, fraque, bem apresentável. E esse homem disse para ele: venha comigo. Ele disse: eu não te conheço. Quem é você? O homem disse: apenas venha comigo. Eu vou te mostrar um caminho. Ele disse: mas eu estou indo para casa. E o homem disse: você não entendeu o que aconteceu com você? Ele disse: como assim? E o homem de cartola disse: olha para trás. E ele olhou para trás e viu seu corpo caído lá no chão. Ele disse: aquele sou eu. Como assim? O que está acontecendo? Ele achou que estava bêbado e que estava vendo coisas. Mas o homem disse: venha comigo, você vai entender. E esse homem abriu um portal com o seu cajado e com a sua outra mão. Ele fez assim, como se estivesse abrindo uma porta. E se abriu uma outra dimensão. E ele disse: nossa, o que está acontecendo? Qual o seu nome? Disse o malandro para o homem. E o homem disse: o nome não importa, mas já que você quer saber meu nome, eu me chamo Marabô. E aí ele disse: estranho, nunca ouvi falar. E ele entrou naquele portal com o Marabô. Naquele portal, ele viu várias mulheres dando gargalhadas, usando leques, outros homens vestidos de fraque, outros vestidos com ternos e capas, e sentados, cada um com o seu grupinho, eram vários grupos, mas era uma espécie, era um lugar um pouco escuro, não totalmente, mas era um pouco, como se fosse um lugar meio que num lugar à noite, vamos dizer assim. E ele disse: e agora? Eu quero voltar para casa, quero voltar, aqui não é meu lugar. E o homem falou assim: tenho um presente para você. O Marabô, no caso, disse: eu tenho um presente para você. E ofereceu para ele uma mesa cheia de comidas e bebidas, frutas. Era uma mesa farta. E ele ainda tinha lembrança da fome. Ele comeu, bebeu. Ele disse que bebeu uma água bem saborosa que ele não sabia explicar o que era. E então ele se sentiu satisfeito. E ele disse: bom, eu quero voltar. E o Marabô disse: não tem como voltar mais. Você desencarnou. Agora você é um espírito e eu tenho um convite a lhe fazer. O Marabô havia falado com um outro homem lá, né, um outro espírito, uma espécie de espírito-chefe, que disse que era para Marabô dar o convite para ele, né? Fazer a proposta. E o Marabô disse: eu tenho uma proposta para te fazer. E ele disse: qual?
Marabô disse: eu te convido para trabalhar ajudando pessoas marginalizadas, pessoas com vícios, pessoas que trabalham na noite, pessoas que trabalham na prostituição, mendigos, pessoas pobres e pessoas desacreditadas. Eu te convido para trabalhar na Falange de Zé Pilintra. Ele disse: que Zé Pilintra? O que é isso? Isso é pilantra? O que é isso? E assim Marabô explicou. É uma falange de espíritos que recebem autoridade para ajudar as pessoas. Você aceita ou não? E ele disse: sim, eu aceito. Ele ainda estava meio confuso, mas aceitou. E ele foi levado para uma escola no astral. Lá na escola, os espíritos que iam trabalhar nas falanges recebiam aulas de como atuar, de como incorporar, no caso de como possuir o corpo, a mente, como enviar as suas mensagens, enfim, era uma aula, era uma escola de espiritualidade. E assim ele aprendeu e ele trabalhou durante muitos anos na espiritualidade, como Zé Pilintra. Ajudou muita gente, tirou muita gente do vício, protegeu muitos moradores de rua. E um dia ele foi convidado para um plano ainda acima do que ele estava atuando. E ele sentiu que estava nos braços de um pai, de um ser ainda maior. E ele mesmo relata que sentiu o abraço daquele pai. Ele recebeu uma homenagem nesse plano. Ele recebeu aplausos, ele recebeu agradecimentos, ele recebeu elogios e ele se sentiu muito, muito lisonjeado por ter chegado naquele nível de evolução. E assim eu termino essa história com a minha imensa gratidão. Se você deseja acesso aos seus registros acásticos, me procure, me chama no WhatsApp, mas me procure se você tiver realmente o desejo de mudar algo na sua vida, desejo de evoluir, desejo de acessar sua espiritualidade e evoluir, desejo de curar algo, porque o acesso aos registros acásticos tem que ter um objetivo para evolução, para cura, para desligamento de traumas, ok? Então estarei aqui à sua disposição. Gratidão. Beijo de luz.